Questão 3. Para verificar se uma pessoa está febril, pode-se usar um termômetro clínico de uso doméstico que consiste em um líquido como o mercúrio colocado dentro de um tubo de vidro graduado, fechado em uma das extremidades e com uma escala indicando os valores de temperatura. Em seguida, coloque-se o termômetro debaixo da axila e aguardam-se alguns minutos para fazer a leitura. Esse alguns minutos é para que se dê o equilíbrio térmico entre o termômetro e o corpo da pessoa, de forma que o termômetro indique a temperatura correta, né? As afirmativas a seguir referem-se ao funcionamento do termômetro. 1. A temperatura marcada no termômetro coincidirá com a temperatura de ebulição do mercúrio no dispositivo? Senhores, é importante que a substância usada ela fique sempre no estado líquido, né? Estado sólido ela não pode, porque aí não tem como ele se mover. E o estado gasoso, ele acaba ocupando todo o volume do recipiente ali, né? E a gente acaba não tendo uma marcação exata. Então a densidade dele é muito menor, ele acaba flutuando. Então o melhor estado para se trabalhar com o termômetro seria no estado líquido para nós, certo? Se ele entrar em ebulição, ele está passando do estado líquido para o estado de vapor. Então o item 1 está falso, né? Eu não posso ter a temperatura dele chegando nem no ponto de ebulição, de vaporização, nem no ponto de solidificação ou fusão, né? A 2. A temperatura marcada na escala do termômetro está relacionada com a dilatação térmica do mercúrio? Perfeito. Quando a gente coloca embaixo do braço, a gente fornece calor. Esse calor é transferido com energia térmica, né? É transferido para o mercúrio. Esse mercúrio, como recebe essa energia térmica, recebe esse calor, ele tende a expandir. Então, ele aumenta o volume dele dentro do termômetro. E aí ele acaba subindo uma altura, determinando para nós o valor de uma certa temperatura que nós estamos marcando ali, certo? Então está relacionado à dilatação térmica, que é assunto da semana que vem, dessa frente aqui, certo? Na próxima aula. Então a 2 é verdadeiro. 3. O tempo de espera citado acima refere-se ao tempo necessário para que se atinja o equilíbrio térmico entre o paciente e o termômetro. Perfeito. De forma a poder indicar uma temperatura real do corpo humano. E 4. Se a substância do mesmo termômetro for trocada por álcool, a temperatura indicada será a mesma? Obviamente não. Nós vimos no item 2 que essa substância que está dentro ela vai trabalhar em função da dilatação. Ela recebe energia, aumenta a temperatura, então ela tende a expandir. E aí ela dilata, sofrendo um aumento de altura dentro da coluna do termômetro. Se você colocar uma outra substância, obviamente que cada substância possui um coeficiente para dilatar diferente. E aí o álcool vai dilatar de forma diferente, que não corresponde com as marcações que foram feitas em função do mercúrio. Então o item 4 está falso. 2 e 3 verdadeiros. Isso daí dá para nós a alternativa C. Ok? Quarta questão. A relação entre as escalas termométricas Celsius, Fahrenheit e Kelvin pode ser expressa pela seguinte equação matemática, em que Tc é a temperatura em graus Celsius, Tf é a temperatura em graus Fahrenheit e Tk em Kelvin. Com relação ao exposto, assinale que for correto. Então vamos item por item. O item A. Existe um valor numérico para o qual a temperatura nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin é a mesma. Senhores, essa daqui a gente já pode de cara afirmar que é a falsa. Por quê? Compara Celsius e Kelvin. Muitos de vocês aí que estão ouvindo já trabalha dessa forma, né? Passar de Celsius para Kelvin não é só somar 273 na escala Celsius. O certo seria somar 273,15, né? Mas a gente vai desprezar esse vírgula 15. Por quê? Porque a escala Celsius ela sempre está 273 unidades à frente. Desculpa, a escala Kelvin está sempre 273 unidades à frente da escala Celsius. Por isso que a gente sempre soma. E se a gente começar a diminuir, nós vamos subtrair 273, passar de Kelvin para Celsius. Então nunca Celsius e Kelvin vão poder ter valores iguais. E aí, dessa forma, o item 1 já está errado, certo? Só que vamos fazer de Celsius para Fahrenheit, vamos fazer continha e ver se existe um valor e se ele existe, que valor é esse ao qual a sensação térmica é a mesma e o valor numérico em escalas diferentes também é o mesmo. Então vamos ver se existe isso. Ó. Então entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin eu já posso desprezar Kelvin, porque eu sei que Celsius e Kelvin, e obviamente Fahrenheit também não vai ter, né? Um valor igual a Kelvin. Mas entre Celsius e Fahrenheit, já que os dois valores eu quero que sejam o mesmo, sejam iguais,
eu vou chamar da mesma letra, tanto o TC como o TF. Então, olha lá, ó. TC é X, o TF eu também vou chamar de X. Eu quero saber se existe um valor ao qual eles são iguais, certo? Então, multiplicando em cruz, vai ficar 9 vezes X igual a 5 vezes, põe parênteses, X menos 32. Esse 5 vezes, parênteses, X menos 32, nós vamos ter que fazer distributiva, né? Então, eu vou fazer 5 vezes X e depois 5 vezes menos 32. Então, multiplicando, vai ficar 9x igual 5 vezes x dá 5x, e 5 vezes menos 32 dá menos 160. E agora o 5x que está positivo na direita, nós vamos passar para o lado esquerdo negativo. Então, olha lá, o 5x pula a cerquinha, vai para o outro lado, fica negativo. 9x menos 5x dá um total de 4x igual a menos 160. O 4 que está multiplicando passa dividindo. Menos 160 dividido por 4 vai dar menos 40. Ou seja, existe um valor que representa a mesma sensação térmica e que os valores acabam sendo iguais tanto na escala Celsius e na Fahrenheit. É o único valor que isso ocorre. Esse valor vale quanto? Menos 40. A sensação térmica de menos 40 graus Celsius é a mesma de menos 40 graus Fahrenheit. E ainda, nas escalas diferentes, elas possuem o mesmo valor. Fechou? Mas como o Kelvin não tem, a gente sabe que o item 1, então, está falso. A soma, por enquanto, é 0, né? Considere um termômetro na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit, medindo simultaneamente a temperatura de um mesmo objeto. Obviamente, se não for menos 40, eles vão ter valores diferentes. Se o termômetro na escala Celsius está marcando uma temperatura negativa, então o termômetro na escala Fahrenheit sempre marcará uma temperatura também negativa. Vamos ver aqui, ó. Lembra desse desenho com os 3 termômetros? Eu quero comparar Fahrenheit e Celsius, é o primeiro com o segundo. Eu vou pegar o 0 graus Fahrenheit. Ele está para baixo do água congelada lá, para baixo do 32 graus Fahrenheit, certo? Essa linha aqui. Do lado esquerdo, no Fahrenheit, é 0. Em Celsius, esse 0, já fiz a conta aqui para vocês, representa menos 17,78 graus Celsius. Olha só. Acima do 0 graus Fahrenheit, obviamente que eu só tenho valores positivos. Acima do menos 17,78 graus Celsius, eu tenho valores até chegar no 0 que são negativos. Então, sempre que a escala Celsius for negativa, a Fahrenheit também será negativa? Estamos vendo que não, né? Existe um trecho aí onde a Celsius é negativa, porém a Fahrenheit ainda é o quê? Positiva para nós. Então, o item 2 também está falso. A soma, por enquanto, é 0. 4. Considere que uma pessoa está com febre quando sua temperatura corporal é maior que 37 graus Celsius. Assim, quando uma pessoa está com 96,8 graus Fahrenheit, essa pessoa está com febre. Ou seja, ele está querendo dizer que se a gente converter o 96,8 graus Fahrenheit para Celsius, nós vamos encontrar um valor maior do que 37 graus Celsius, né? Então vamos ver. Eu vou jogar o 37 na equação. Então nós temos Celsius compara com Fahrenheit. Joga o 37 no lugar do Celsius. 37 dividido por 5 vai dar 5,4. 7,4. Aí o 9 passa multiplicando, 7,4 vezes 9 vai dar 63, 66,6. O 32 negativo passa positivo, 66,6 mais 32 dá 98,6 graus Fahrenheit. Ou seja, não é 96,8 e sim 98,6. Então o item 4 está falso. Por enquanto, soma 0. 8. Se um objeto sofre uma variação de temperatura de 15 graus Celsius, olha só, ele está falando de variação agora, hein? De 15 graus Celsius, então ele sofrerá uma variação de 27 graus Fahrenheit. Pontinho aqui, ó. Lembra que nós falamos que para variação de temperatura, eu não quero a temperatura, eu quero a variação? Para variação, a gente pode trabalhar com regra de 3? Então vamos fazer isso, ó. A cada uma unidade que varia Celsius, a Fahrenheit varia 1,8. Então, 1 grau Celsius de variação está para a variação de 1,8 graus Fahrenheit. Portanto, a variação de 15 graus Celsius está para x. Multiplica em cruz. Vai ficar x vezes 1 igual a 15 vezes 1,8. E aí, o 15 vezes 1,8 vai dar 27 graus Fahrenheit, a variação em Fahrenheit. Portanto, é o primeiro verdadeiro para nós, né? Nesse caso, a soma está dando 8. E o 16. 25 graus Celsius é equivalente a 77 graus Fahrenheit. Vamos fazer continha, ó.
Joga lá, compara Celsius e Fahrenheit. Vou jogar o 25 no lugar do Celsius. 25 dividido por 5 dá 5. O 9 passa multiplicando, 9 vezes 5, 45. E o 32, que é negativo, passa para o outro lado positivo, 45 mais 32. A gente chega que a temperatura é de 77 graus Fahrenheit, garantindo para nós um item verdadeiro. E a soma 8 mais 16 dá 24. Fechou, senhores?